hoje então eu não vim exatamente responder a uma tag. Eu vim responder a uma pergunta que a queridona da J Plufts fez pra gente em algum dos vídeos dela. Eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês verem o vídeo também. É um vídeo em que ela pergunta pra gente como nós nos tornamos leitores. Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória de leituras pra vocês, digamos assim. O vídeo da J tá muito legal, não deixem de ver, tá? Eu já tinha feito aqui no canal um tempo atrás um vídeo em que eu, na verdade, li um texto que eu tinha escrito sobre a minha relação com os livros e coisas do tipo. Eu li em voz alta esse texto então e fui filmando toda a minha coleção de livros. Então aquele vídeo lá é a minha bookshelf tour mais completa que vocês vão ver aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link lá embaixo. Mas hoje então eu vou contar pra vocês como eu comecei a ler, o que eu lia e etc, tá? Vamos lá então. Primeiro, gente, eu aprendi a ler com revistinhas da Turma da Mônica. Então eu encontrei aqui em casa, por exemplo, a revistinha da Mônica número 3. Espetacular, gente. Essa revistinha é de março de 1987. A gente tinha a número 1 também espalhada aqui em algum lugar. Na verdade, assim, eram as revistinhas 1, 2, 3 da Globo, né? Quando a Turma da Mônica foi pra Globo, digamos assim. Porque antes disso essas revistinhas saíam pela Abril, né? Isso na década de 70. A gente tinha alguns também, só de fora para. Enfim. Turma da Mônica. Era a melhor forma que tinha de aprender a ler, era divertido e assim, eu me lembro que antes de aprender a ler, eu comecei a ler por volta dos 4 anos de idade, meus pais liam essas revistinhas pra mim. Então assim, meu pai, coitado, ele tinha que ler a mesma história trocentas vezes, porque sabe como é criança, né? Hoje em dia a gente diz que as crianças assistem ao mesmo DVD 1 milhão de vezes. Pois é, quando eu era criança, a gente lia a mesma historinha em quadrinhos 1 milhão de vezes. E foi assim que eu fui aprendendo a ler, gente, associando os sons com as palavras e... incrível, sensacional. Além das revistinhas comuns, eu vivia para o Almanacão de Férias, gente, vocês não estão entendendo. Começou até o Almanacão de Férias, esse aqui é o número 8, mas eu acho que eu devia ter uns 9 anos de idade quando saiu o primeiro, eu fiquei doida, fiz meu pai rodar todas as bancas de jornal até ele achar uma pra mim. E, gente, Almanacão de Férias era incrível, porque assim, você tinha algumas histórias repetidas, né, era um almanaque, só que no meio da revista você tinha então esse monte de atividades, quebra-cabeça, caça-palavra, cruzadinhas, tudo com a Turma da Mônica, e tinha também os desenhos pra pintar. Olha só, Tatiana já pintava desenhos aos 8 aos 9 anos de idade, vejam só você. Enfim... Gente, isso aqui era a melhor parte das férias, vocês não estão entendendo. Espetacular. Quando começou a sair o Almanacão de Férias, eu fazia tudo, tipo, no primeiro dia, sabe? E aí depois não tinha nada pra fazer. Aí eu economizava as atividades, enfim, muito legal também. E tem também as edições especiais, como essa aqui, por exemplo, que já era pela LPM, né? Essas edições assim mais, né, com uma capa mais durinha, um papel mais encorpado e tal. Essa aqui saía, esse tipo de revistinha saía na verdade em livrarias, né? Você não encontrava em bancas de jornal. Eu tinha essa edição, né, de As Melhores Histórias no Penadinho, mas eu não estou encontrando, não sei onde foi parar meu Penadinho especial. Muito bem. E tinha também essas edições, por exemplo, Maurício 30 anos, né, que você tinha uma, como é que eu vou dizer, a trajetória toda, né, de quadrinhos. Então você tinha aquelas histórias bem antigonas, com traço bem antigo mesmo, da Turma da Mônica. Deixa eu pegar uma aqui. Olha como era puxadinho o rosto da Mônica. E aí você ia, né, lendo essas histórias meio que cronologicamente, até chegar ao traço mais redondinho dos anos 80 e 90. Enfim, muito legal. Então é isso, eu comecei lendo e colecionando revistinhas da Mônica. Depois eu passei para os livros da Disney. Eu vou mostrar aqui pra vocês um dos meus livros preferidos da vida. Eu adorava esses livros e eu só tinha o inverno e o primavera. Eu sou doida pra ter até hoje o verão e o outono dessa coleção aqui, ó, Uma História por Dia. Então era exatamente isso. Você tinha uma historinha por dia, a data certinha aqui, o dia e o mês, né, referentes ao inverno. Então, e eram todas histórias que tinham a ver com frio, com neve. E era isso. Isso aqui era espetacular, gente. Eu lia e relia isso aqui trocentas vezes. Mas como eu disse pra vocês, eu só tinha do inverno e da primavera. Depois eu passei pra Vaca Voadora. Era uma coleção que, se eu não me engano, tinha
4 volumes, era A Vaca Voadora, A Vaca na Selva, A Vaca Submarina e tinha mais um que eu não me lembro. Ou vai ver, eram só 3 e eu tô achando que eram 4. Mas, gente, Vaca Voadora era espetacular. Eu não tô com o meu aqui em mãos, mas vai aparecer aqui a capinha. Eram livros da Edi Lima. O primeiro era disparado o meu preferido, era mais engraçado, mais divertido, mas os outros também eram bem bacanas. Além da Vaca Voadora, eu adorava os livros da... Qual é o nome dela? Lígia Bojunga. Gente, Lígia Bojunga era espetacular. Esse aqui era o meu livro preferido dela, disparado, que era O Sofá Estampado, que já era, assim, um livro de realismo fantástico, digamos assim. A gente tinha a história desse tatu que era apaixonado pela gata, e essa gata ficava arranhando esse sofá, e um dia a gata some, o tatu entra no buraco que a gata fazia, e ele vai, né, através desse buraco, ele vai entrar numa outra dimensão, digamos assim. Que livro incrível! Todas as férias também eu dava um jeitinho de reler esse livro. Um dos meus livros preferidos da vida. Muito divertido mesmo. Mas tá. Aí eu tenho também 2 irmãs mais velhas do que eu sou a filha caçula. E a diferença de idade é bem grande, né? Da minha irmã mais velha pra mim são 10 anos. Da minha irmã do meio pra mim são 7 anos. Então elas já tinham muita coisa aqui em casa quando eu comecei a ler. Então eu lia tudo o que elas liam. E nessa fase, né, quando eu comecei a aprender a ler, elas já estavam lendo, né, os livros da coleção Vagalume. Eu só achei esses 2 aqui em casa e nenhum desses 2 era o meu... Aliás, eu gostava muito do Na Mira do Vampiro, mas o meu preferido era o Fantasma Ouve Rádio. Tem esse aqui da Ilha Perdida, esse aqui, se eu não me engano, a gente lia na escola mesmo, tinha prova e tudo mais. Se eu não me engano, eu cheguei a pegar a fase de ter que ler o Ilha Perdida pra escola. Mas eram livros incríveis, gente. Aqui atrás tem todas as capinhas. E é isso, um dia eu terei todos os livros da coleção Vagalume. Quero muito reler toda essa coleção. Se alguém aí que estiver assistindo esse vídeo for da editora Ática, por favor, podem mandar uma caixinha aqui pra mim, vou ficar feliz, tá? Enfim, então, gente, coleção Vagalume é amor, ela ainda existe, as capas são diferentes hoje em dia, mas adolescentes ou pessoas que estão começando a ler agora, não importa a idade, esses livros são muito divertidos, tá? São bem escritos, é bem bacana mesmo, tá? Além desses livros da coleção Vagalume, a editora Ática tinha também uns livrinhos de capa preta que eram baseados em histórias mitológicas. Eu vou deixar a capinha aqui do lado porque eu não encontrei em lugar nenhum aqui em casa, eram bem legais. A gente tinha 2 aqui em casa, um era o Destino de Perseu, e tinha um outro também, que eu esqueci o nome, enfim. Mas esse do Destino de Perseu foi o que eu mais li na vida. Li, reli, adorava essa história, mesmo porque tem a ver com aquele filme que passava direto na sessão da tarde também, A Fúria dos Titãs. Então adorava o livro, o filme também. Não gostei muito do remake, mas enfim. Além disso, aqui em casa a gente tinha muito livro espírita também, né? Minha mãe, minhas tias foram espíritas antigamente, então a gente tinha muitos livros assim do Chico Xavier, da Zíbia Gasparetto. Eu nunca gostei muito da Zíbia não, gente. Eu comecei a ler os livros da Zíbia e eu percebi que todos eles eram iguais, assim, iguais. Tinha alguma coisa errada ali. Os do Chico ainda eram um pouco mais interessantes. Li O Nosso Lar, li o Violetas na Janela, enfim, todos aqueles livros clássicos, digamos assim, da literatura espírita, a gente tinha aqui em casa e eu li e relia também. Mas eu confesso que eu comecei a ler esses livros porque eu achava que eles iam me dar medo, mas na verdade não davam. E aí eu comecei a me interessar por histórias sobrenaturais, veja só você. Porque as minhas irmãs, quando adolescentes, elas compravam livros de uma coleção que se chamava Livro de Ciências Proibidas. Se eu encontrar a capinha, eu vou deixar aqui. Gente, esses livros eram medonhos e eles traziam histórias horrorosas. Se vocês encontrarem esses livros em sebos qualquer dia desses, por favor, me avisem, porque eu quero muito, principalmente o primeiro volume, que eu lembro que era o pior de todos. E tinha, assim, passo a passo de como fazer aquela tábua de Ouija, ou como fazer a brincadeira do copo e coisas do tipo. E, gente, eu adorava ler essas coisas, eu li escondida. Se eu não me engano, minha mãe jogou fora quando ela descobriu que as meninas tinham essa coleção. Porque era um negócio medonho mesmo. Mas tá, aí eu já tinha assim por volta dos 10, 11 anos, eu já podia ir sozinha à biblioteca municipal. Ficava meio longinho daqui, mas eu ia a pé. Eu comecei indo com a minha irmã mais velha e depois eu passei a ir sozinha. E lá eu descobri, né, com esse meu interesse macabro, né, eu acabei descobrindo Edgar Allan Poe. Eu li tudo que tinha na biblioteca de Poe. Devia ter, sei lá, uns 4 ou 5 livros. Eu devorei esses livros todos. Tinha contos ali que eu relia 1000 vezes. Tinha livro que cada vez que eu ficava de férias eu voltava lá pra pegar e relia. Enfim, Poe era amor. Além de Poe, então, depois que eu terminei de ler todos os livros do Poe que tinham na biblioteca, eu passei, né, naturalmente, à prateleira do nosso querido amigo Stephen King.
E aí eu li praticamente todos os livros que existiam dele ali por volta dos anos 80, porque era uma prateleira gigante, gente. Então eu li Christine, eu li A Coisa, eu li os livros de conto, gente, eu li todos os livros que tinha na biblioteca, devia ter, sei lá, uns 12. Pois é, eu li aqueles 12. Li o Iluminado também, que é um dos meus preferidos até hoje. E quando eu encerrei a prateleira, né, do Edgar Allan Poe e do Stephen King, eu passei pra prateleira da Anne Rice, né, comecei a ler sobre vampiros. Na verdade, eu li esse livro aqui antes de sair o filme, né, da Entrevista com o Vampiro. Tinha lido a Entrevista com o Vampiro, gostava bastante, principalmente do final, e aí eu descobri que existiam zilhares de livros, continuações dessa história. Li também, se eu não me engano eu li, mas esses eu fui lendo aos poucos, e eu parei de ler Anne Rice no colégio, quando a Aline, ela me emprestou então Rainha dos Condenados, que se eu não me engano era o 5º livro, e eu falei, chega, já tá bom, já li muitos contos de vampiros. Ah, eu tava mexendo aqui, eu descobri uma coisa que eu lia também quando eu era bem pequena, gente, que era essa coleção aqui da Xuxa, mas vamos sublimar isso, tá? Que era a coleção Conte Outra Vez. Eram esses livros aqui com contos de fada, né? Não sei se vai dar pra vocês verem. Isso aqui eu devia ler quando eu tinha por volta assim dos 7, 8 anos. Contos de fada com fitas cassete, você podia ouvir a história e ler junto. Inclusive, antes disso, antes de eu ser alfabetizada, a gente tinha aqui em casa uma coleção que era das minhas irmãs, ou seja, da década de 70, que eu não encontrei, a gente não tem mais isso aqui em casa. Era uma coleção pequenininha de livrinho de histórias da Disney, aí com os personagens com o traço da Disney mesmo, e um disquinho pequenininho com a história. Então você podia ouvir a história e ler junto a historinha também, aquilo era espetacular. A gente tinha uma coleção bem grande, se eu não me engano, meus pais compravam na banca de jornal aqui, era incrível. Mas tá, além desses livros então da Anne Rice, do Poe, que eu pegava na biblioteca, aqui em casa a gente tinha muita coisa do Paulo Coelho também. Na época em que ler Paulo Coelho era legal, ninguém falava tão mal dele assim. Então, as minhas irmãs tinham todos os livros do início, assim, tinham o Diário de um Mago, Brida... se eu não me engano elas tinham assim até o Monte 5, e eu me lembro que eu li assim adoidado, as Valquírias também. Não, elas tinham Verônica Decide Morrer. Sei lá, a gente tinha muita coisa do Paulo Coelho aqui em casa porque as minhas irmãs liam e eu acabava lendo o que elas liam também, não é mesmo? E não vou mentir pra vocês não, naquela época eu gostava de Paulo Coelho. E aí eu passei a ler também o que elas liam, porque assim, os livros aqui em casa sempre passaram de uma pra outra, assim, né? Meu pai era o único que não lia aqui em casa, ele não era muito de ler, não. Mas minha mãe lia, passava pra minha irmã, passava pra outra. E eu que nunca lia nada, resolvi que eu ia entrar na roda também. Então eu devia ter uns 11 anos de idade quando eu comecei a ler As Brumas de Avalon. Que livro incrível! Foi o meu livro preferido da vida durante muitos anos. Hoje em dia é um dos meus livros preferidos da vida, porque eu adoro aquela história simples assim. E como vocês podem ver, eu sou uma leitora que não tem muito critério. A minha formação como leitora também não teve muito critério. Nesse clube do livro das minhas irmãs, que envolvia minha tia também, elas liam também o Crime e Castigo. Esse foi meio difícil pra mim, mas eu lembro que eu devorei esse livro também, porque era um livro muito diferente. Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos quando eu li pela primeira vez. Não vou dizer pra vocês que, nossa, entendi tudo do livro, né? Mas eu li, achei interessante, discutia aqui, né, com as pessoas que estavam lendo também, e era isso. Então, Crime e Castigo era um dos nossos livros preferidos aqui. Bem como 100 Anos de Solidão, que eu li na mesma época também. Então era isso, eu lia o que todo mundo lia aqui em casa, eu li os livros que tinha aqui, apesar de já estar andando assim com as minhas próprias pernas, caminhando com as minhas próprias pernas, indo até a biblioteca, escolhendo o que eu bem quisesse ler por ali. E eu tinha essa mania, né, de esgotar um autor. Então, por exemplo, na minha biblioteca não tinha nada do Dostoiévski, então eu só li o Crime e Castigo naquela época. Mas quando eu gostei muito do 100 Anos de Solidão, eu esgotei a prateleira de Gabriel Garcia Marques que tinha lá. Também devia ter, sei lá, uns 9, 10 livros. Quando acabou, eu comecei a ler Isabel Allende. E aí eu li o Casa dos Espíritos, que eu não gostei muito. Já contei minha experiência com Casa dos Espíritos num vídeo especial, vou deixar o link lá embaixo. E li outras coisas dela também. Eu li Filha da Fortuna. Enfim, eu li mais algumas coisinhas dela, mas estava longe de ser a minha preferida. E toda a biblioteca sempre tem 1 milhão de livros da Isabel Allende, por algum motivo. Mas eu não dei continuidade. E aí aconteceu uma coisa na minha geração, que é o mais próximo desse boom de livros de jovens adultos, né, que a molecada lê hoje em dia. Até os adultos leem também, eu leio também de vez em quando, confesso, enfim, vocês sabem, não tem problema nenhum. Mas assim, o boom maior da minha geração foi O Mundo de Sofia. Veja só você.
E assim, eu devorei esse livro. Apesar de eu não ter entendido nada daquele final, era um dos meus livros favoritos naquela época, continua sendo até hoje, mas enfim. E aí, vamos esgotar Jostein Gaarder, né? E naquela época, os únicos livros que a gente tinha aqui pra ler dele eram O Dia do Coringa, que também é outro livro que, se você não estiver preparado, vai dar um nó na sua cabeça, mas também é muito legal. E um dos meus preferidos, que é o Através do Espelho, que é uma história triste. E enfim, fiquei muito contente com esses três, aí começou a sair um monte de coisas dele, eu fui acompanhando até onde deu, mas é um autor que eu gosto muito e que me lembra muito a minha adolescência. Até a época do colégio eu ainda lia bastante Jostein Gaarder. Outra coisa que o pessoal da minha geração leu bastante também foi esse livro aqui, A Dança do Universo. Esse aqui tá no plastiquinho, mas eu comprei num sebo. É um daqueles livros que eu lia e relia na adolescência, que eu resolvi ter também. Então eu adquiri na estante virtual, já tem um tempo, inclusive. Deve ter até... Ó, paguei R$26 nele. Enfim. Tinha um com a temática mais ou menos parecida também, que se chamava O Universo numa Casca de Nós. Todo mundo lia esse livro também naquela época. E tinha também Uma Viagem de Tel, que eu não me lembro do final da história, ou seja, eu não terminei de ler esse livro. Também era da biblioteca, e na época eu me lembro que, dependendo da edição que você comprava, essa faixinha aqui laranja era uma cor diferente. Tinha verde, tinha amarela, e eu passei a vida achando que era uma trilogia, né? Mas não era, só a ediçãozinha que era meio fresca. Aí, na biblioteca do colegial, eu fazia química, mas eu não deixei de ler os livros que eu gostava. Tinha também uma prateleira gigante de Clarice Lispector, e foi aí que eu comecei a lê-la. E esse aqui é, desde aquela época, o meu livro preferido dela, Maçã no Escuro. Tô precisando reler pra gente conversar sobre esse livro. E, enfim, sensacional. Li também, por influência da minha amiga Aline, também os livros do Richard Bach. Esse aqui é o único que eu tenho na minha coleção, mas eu gosto muito dele. Eu adoro aquele Fernão Capel e Gaivota. Esse aqui é O Longe é Lugar que Não Existe. E o Richard Bach é considerado o Paulo Coelho americano, mas eu não tô nem aí, porque ele é muito bom, eu gosto muito dele. Oscar Wilde, também eu comecei a ler da biblioteca do Senai mesmo, né, do colégio técnico que eu fazia. Então tinha algumas coisinhas dele lá, e esse aqui sempre foi o meu preferido, do Oscar Wilde. Não tem jeito, eu gosto muito dos contos dele também, mas esse livro é espetacular. E por fim, assim, no limiar entre o final da minha adolescência e meus anos de jovem adulta, eu comecei a ler então os livros do Tolkien. Eu comecei pelo Hobbit, quando eu já tinha assim de 17 para 18 anos, já estava terminando o colegial, eu comecei a ler O Senhor dos Anéis. Eu demorei muito tempo para terminar de ler os 3 livros, mas adoro. Agora deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações pra ver se eu não esqueci nada. Ah, eu gostava muito também, na época em que eu lia Brumas de Avalon e que eu achava que eu era Wicca. Meninas da minha geração tiveram isso, gente. Então a gente gostava muito de ler sobre esoterismo e coisas do tipo. E estudava um pouquinho de Wicca. Como eu já falei pra vocês, até hoje eu ainda coleciono tarôs. Eu comecei a ler tarô naquela época, hoje em dia eu já não leio mais, mas eu acho lindo e eu continuo colecionando. Eu gostava muito da Márcia Frazão, ela tem livros ótimos que eu adoro até hoje. Um deles se chama O Gozo das Feiticeiras, esse é um dos meus livros preferidos dela. Então eu li bastante Márcia Frazão também. Ah, da biblioteca da escola eu li também o meu primeiro James Joyce, que é O Retrato do Artista Quando Jovem, que é um livro muito mais palatável do que Ulisses, então você pode começar por esse também que vai dar certo. Pra mim deu certo, tô bem, tá? É mais uma história do Stephen Dedalus, aliás acho que é a primeira história do Stephen Dedalus que ele escreveu. Que mais eu li também? Comecei a ler frustradamente os livros do Proust, né? Comecei a ler Em Busca do Tempo Perdido, mas não deu certo. Mas enfim, como vocês já viram, já terminei de ler, né? Tudo bem. E eu gostava também, meu Deus, na biblioteca aqui do bairro tinha uma edição fantástica das Núpcias do Céu e do Inferno, do William Blake. Era mais um livro que toda vez que eu tirava férias eu dava um jeito de pegar aquele livro para reler. Era uma edição incrível, com desenhos feitos à mão, assim, as páginas que tinham os desenhos do William Blake eram protegidas por papel manteiga, sabe? Era uma edição, assim, incrível, e era uma edição numerada e tal. Eu sempre pensava em roubar aquela edição, mas enfim, não roubei, tá lá ainda na biblioteca. Incrível, gente. E hoje em dia as edições que a gente tem desse livro são tão xixelentas. Mas é isso então, tentei contar pra vocês aí a minha história de como eu me tornei leitora
sem critério, desde sempre, né? Há quem diga que quem gosta de tudo, na verdade não gosta de nada, mas eu não acredito nisso não. Eu sou assim com músicas, com filmes e não seria diferente com livros, gente. Eu gosto, como vocês puderam ver, eu sempre gostei de experimentar de tudo. É muito difícil, né? Toda vez que tem aquelas tags assim, diga um tipo de livro que você não gosta. É muito difícil responder essa pergunta, porque até os bons e velhos chick lit, né? Então, tá aí uma coisa que eu li também na adolescência, os livros da Bridget Jones, né? O primeiro, eu me lembro de estar com muita gastrite, muita dor de estômago, na fila pra tomar aquela injeçãozinha de Buscopan na veia, lendo o primeiro livro da Bridget Jones, com uma dor horrorosa, mas morrendo de rir com aquele livro. Os livros do Tempo e o Vento também, gente, esqueci de contar que na escola eu precisei ler o Ana Terra. E aí eu achei legal, e aí na biblioteca da escola tinha, do lado da Ana Terra, tinha um livrinho chamado Um Certo Capitão Rodrigo, e eu achei que eu tinha lido tudo sobre os térreos, Cambará, e enfim. Até que um dia uma professora virou pra mim e disse, não, isso aí faz parte do Tempo e o Vento. E aí eu fui atrás, eu tive que ir a uma biblioteca que nem era aqui nesse bairro, era num bairro chamado Rude Ramos, que é um pouquinho mais longe, mas eu ia de ônibus só pra pegar esses livros, era uma trilogia, livros pesados, livros difíceis também, na época pra mim foi complicado, mas amava ler aqueles livros. Algumas coisas que eu me arrependo de não ter lido quando jovenzinha, por exemplo, os livros da Agatha Christie e do Sherlock Holmes. Por algum motivo eu pulei essas prateleiras da minha biblioteca. Ou vai ver, não tinha, não sei dizer pra vocês agora. Isso, e a minha irmã mais velha tinha também uma vasta coleção de romances baseados na vida dos faraós e Cleópatra e coisas do tipo. Eu li tudo também, né? Falei pra vocês, né? Eu li o que tinha em casa. E tinha um livro que, se eu não me engano, era um livro espírita chamado Iniciação, que eu tenho aqui, mas tá ali e ele tá bem difícil de pegar, então vou colocar a capinha aqui pra vocês. Sensacional. Um outro livro espírita também, né, sobre essa temática Egito Antigo, que eu amava, era um livro chamado As Duas Esfinges, que eu também tenho, preciso reler. É muito bom, daquele espírito chamado Rochester. Ele era famoso, ele escrevia umas coisas bacanas sobre faraós também. E é isso, eu li também o Diário de Anne Frank, li o Minha Luta, não lembro de ter terminado Minha Luta, mas era um livro que zanzava aqui em casa também. Minha mãe leu, um namorado de alguma irmã minha tinha emprestado esse livro pra minha mãe, mas eu, por algum motivo, eu não quis terminar de ler. Acho que eu fiquei deprimida, enfim. E na escola, todo mundo da minha geração precisou ler os livros dos caras. E eu fico muito feliz quando eu vejo algum aluno meu lendo esses livros, né? Algumas escolas ainda adotam os livros do Pedro Bandeira e, gente, Pedro Bandeira é amor, todo o amor que eu vejo nessa vida. Eu posso ler Pedro Bandeira agora e achar fantástico. É uma pena os livros dele serem tão caros. Outra coisa que eu lia também, olha só, vou ficar pra sempre aqui conversando com vocês sobre isso. Outra coisa que eu lia muito também, por indicação de professores, eram aqueles livros da coleção Para Gostar de Ler. Também uma coleção da Editora Ática, também com precinho bem salgado na época, eu não tinha nenhum, mas eu lia tudo de biblioteca. E tinha poucos na biblioteca, então era assim, eram coletâneas de crônicas, sempre por tema, ou coleção de poesias, eram excelentes também. Tinha também os livros da Cecília Meirelles, que eu gostava bastante. Se eu não me engano, o primeiro livro que eu precisei ler pra escola se chamava O Reizinho Mandão. E eu li outras coisas, Marcelo, Marmelo, Martelo, coisas do tipo. Enfim, nenhuma criança escapou da minha geração. E óbvio que, né, na escola eu fui alfabetizada, na verdade eu já entrei na primeira série devidamente alfabetizada, mas a gente usava a Caminho Suave. Inclusive foi muito engraçado no ano passado, durante a festa da USP, né, que eu fui com a minha aluna Marina, um beijo pra você, Marina. E eu passei por um stand que tinha lá, né, exposto ali o Caminho Suave, eu falei, meu Deus, você ainda faz Caminho Suave? Aí passou uma moça por mim e falei, pois é, as pessoas continuam sendo estragadas pela Caminho Suave. Eu não acho tão ruim assim, aquela coisa do vovô viu a uva. Tinha colegas que achavam difícil a Caminho Suave. Mas tá, eu tô olhando aqui ao redor. O Vento Levou também, eu li, porque era um daqueles livros que zanzavam aqui em casa, todo mundo lia, eu li também. O Morro dos Ventos Vivantes, eu li quando eu tinha por volta ali dos 14 anos, já contei minha história com o morro pra vocês. História meio trágica de quando eu fiquei lendo na praia e aí não vi o tempo passar. Olha o que eu estava lendo, olha que livro alegre para ler na praia. O Morro dos Ventos Vivantes. Eu não vi o tempo passar, eu não estava no guarda-sol e aí eu me queimei inteira, gente.
Sério, foi a pior queimadura que eu já tive na minha vida. Pra vocês terem uma ideia, como eu li o livro sentada, a hora que eu levantei assim, eu senti aquela sanfoninha do joelho, sabe? Nunca mais eu fiz isso na minha vida. Hoje em dia, quando eu vou à praia, raramente eu vou à praia, mas quando eu vou prestando atenção no relógio para não ficar muito tempo. Uma coisa que eu não li também, que todo mundo aqui em casa lia, era o Sidney Sheldon, e eu me lembro da minha irmã me dizer que o melhor livro se chamava O Reverso da Medalha. Qualquer dia eu preciso ler O Reverso da Medalha, remediar isso. Na escola eu não reclamava de ter que ler os clássicos, né? Já contei pra vocês também no meu vídeo sobre Cortiço, como eu odiava Cortiço, mas as outras coisas eu achava legal. Gostava de ler Machado e coisas do tipo. Não achava ruim, não. E eu tive que ler algumas adaptações também, né? E não foi legal, porque eu preciso ler os livros completos ainda, qualquer dia desses, né? Por exemplo, os Lusíadas, a Ilíada, a Odisseia. Eu li adaptações, né, em prosa, então não é legal, né? Preciso consertar isso qualquer dia desses. E eu não sou da geração Harry Potter, né? Harry Potter saiu quando eu já tinha, sei lá, 16, 17 anos e eu não gostei da primeira vez que eu li. Também já contei minha história com Harry Potter aqui pra vocês. Mas tá, é isso então, vamos parar por aqui, senão vou passar horas aqui filmando esse vídeo, depois pra cortar vai ser terrível. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, ajudar a compartilhar, responda você também a pergunta da Jota, beijo pra todo mundo, até mais.